Bom dia, Teresópolis! Bom dia você, meu querido amigo, amiga, assinante do canal NGT, canal 14. Você também que acompanha a gente pelo aplicativo. Seja muito bem-vindo no Teresópolis ao vivo de hoje. Hoje com esse tempinho maravilhoso, né, gente? Tempinho que a gente está acostumado. Aliás, todo mês de fevereiro, os últimos 2 meses de verão, muita chuva, né? Aqui em Teresópolis a gente sentindo, claro, que nem se compara ao que os nossos irmãos em Minas Gerais, sobretudo nas cidades de Juiz de Fora, Ubá, estão passando com esse temporal. Eu começo o programa de hoje, inclusive, trazendo aqui toda a minha solidariedade a tantas famílias, né, que estão desabrigadas, que perderam o ente querido. O número de mortos cresce a cada dia e de desaparecidos também. Deixamos aqui para todos que nos acompanham nas redes sociais o nosso afeto, o nosso carinho, a nossa solidariedade. Mas esse tempinho, minha gente, é um tempinho que muita gente gosta, tem outros que não, né? Quem tem que trabalhar na pista, então, né? O cara que trabalha dirigindo, nossos irmãos motoboys, as pessoas que têm que enfrentar todos os dias os desafios de sair para fazer essa cidade andar. A todos vocês, o meu carinho, o meu abraço, você que vai assistir a gente pelo Facebook, pelo YouTube, você que vai assistir a gente amanhã, inclusive, ou à noite de hoje. Muito obrigado e boa noite, boa tarde, bom dia para todas as pessoas que nos assistem nas redes sociais. Transmissão ao vivo pelo Facebook e pelo YouTube da rádio. 10 horas 9 minutos. Olha só, quem está comigo aqui já no estúdio para um grande papo dentro de 5 minutinhos, ela está sentando aqui, é a professora vereadora Amanda, que se mostra responsável não só com seus eleitores, mas ao ser desafiada de participar com a gente, ela de pronto aceitou e mostra o tamanho da sua personalidade e do seu compromisso com a verdade dos fatos que vivem essa cidade todos os dias, né? Nós, cidadão teresopolitano, contribuinte, encaramos os nossos desafios e é muito bom olhar nos olhos de um vereador capaz de se comunicar e comunicar-se com a população de Teresópolis sem medo de sentar nessa cadeira para conversar. Aliás, já fiz o convite à vereadora Márcia Valentim e a todos os vereadores que quiserem sentar nessa cadeira para bater um papo com a população. Teresópolis ao vivo é a cidade sem mimimi, é a cidade sem meias verdades, né, gente? Como é muito comum em cidades onde as pessoas tentam ajeitar tudo do seu próprio jeito. Senta nessa cadeira quem tem compromisso com a população e coragem para enfrentar as perguntas do povo teresopolitano. Muito bem, vamos com imagens na tela da nossa querida cidade de Teresópolis. Olha aí, gente, imagens da Feliciano Sodré, mostrando aí o tempinho aqui em Teresópolis. Você que foi chegando para participar com a gente no aplicativo, manda mensagem pelo WhatsApp, já que está por aí. Você que também está assistindo a gente pelo Facebook, pelo YouTube, participa com a gente nesse momento. Vai ser muito bom a sua participação. Para a gente, nada é mais importante que você aqui comentando, compartilhando e participando com a gente da nossa transmissão. Tá bom? Olha só, eu vou chamar o Informe Terê. Vamos começar com o Informe Terê, ô Gabriel? Vamos colocar na tela Ana Paula Alves, trazendo as informações aqui da cidade de Teresópolis. Ótimo dia para você que está acompanhando o Teresópolis ao vivo. A nova edição do Mutirão Feirão Serasa Limpa Nome já começou e oferece descontos de até 99% na renegociação de dívidas. Com o apoio dos Correios, a ação segue até o dia 1º de abril e reúne mais de 2.200 empresas com o objetivo de conter a alta da inadimplência no país, que já atinge 81 milhões de consumidores. As negociações podem ser feitas pela internet, telefone ou presencialmente, nas mais de 7.000 agências dos Correios espalhadas pelo país. Para realizar a negociação, o titular da dívida deve apresentar documento oficial com foto, incluindo dívidas com bancos, financeiras, empresas de serviços básicos como água, luz e gás, operadores de telefonia, entre outros segmentos. O Senac RJ lançou um novo curso técnico em administração com modelo de formação mais dinâmico, aulas presenciais e atividades digitais para atender às diferentes necessidades, ritmos e estilos de aprendizagem dos alunos, considerando a flexibilidade de tempo e ambiente.
Com isso, a conclusão das próximas turmas, que iniciam a partir de maio, também será em menos tempo, em 10 meses. As inscrições já estão abertas e os interessados podem efetuar matrículas diretamente nos locais de preferência. As 3 unidades da região serrana do Rio irão oferecer novas turmas em Petrópolis, Teresópolis e em Nova Friburgo. Aqui em Teresópolis, o curso inicia no dia 11 de maio, com aulas de segunda a quinta-feira, sempre de 18h30 às 21h30. Outras informações, como valor e documentação, podem ser obtidas pelo site www.rj.senac.br. Senhoras e senhores, está aí Ana Paula Alves sempre trazendo informação em cima da hora. Olha, vamos colocar imagens lá do centrão de Teresópolis. Vamos ver como está o clima ali na Lúcio Meira, Parque Regadas, você vendo imagens exclusivas que você só vê aqui, ao vivo, trânsito daquele jeito que a gente já conhece em dias de chuva, né, gente? Até que está fluindo com relativa tranquilidade o trânsito e você acompanhando ali, olha, Parque Regadas, Lúcio Meira. A gente vê agora imagens mais próximas, olha, tá ventando forte, né? Tá chovendo bem aqui em Teresópolis. Segundo o Climatempo, até domingo a gente pode ter fortes chuvas. Então, muita atenção, sobretudo você que mora em área de risco, atenção para os alertas da Defesa Civil. É importante que você fique muito atento com os alertas, né? A gente sempre se preocupa, né? Porque mais de 70 mil famílias vivem em áreas de risco aqui em Teresópolis e, claro, a gente fica muito preocupado com toda essa gente, né, que mora em áreas perigosíssimas. Inclusive, a gente viu em Juiz de Fora cenas que nos lembram, nos remotam a 2011 e que nos assustam muito, né? Volto a dizer, nossa solidariedade. Olha, quero mandar um abraço aqui para a Flávia, que está assistindo a gente pelo Facebook. Alice, bom dia. Mariana Carlos, bom dia. José Carlos, bom dia. Roseli Soares, bom dia. Mariana marcando aqui seus amigos. Olha só, marca todo mundo aí. A professora Amanda, daqui a 2 minutinhos, ela está com a gente. Vamos chamar o comercial? Já já eu estou de volta. Muitas obras na Carrapeta. Revestimentos com os melhores preços para sua reforma. Embramaco White Absolute brilhante retificado por apenas R$ 23,90. Embramaco Facom HD rústico por R$ 19,90. Visite nosso showroom na Carrapeta Matriz. E tem mais, piso Duraflor a partir de R$ 52,90. Tinta Quentone galão branco por apenas R$ 48,90. E já vai se preparando, porque em fevereiro tem folia de oferta. Carrapeta, construindo com você. Nada de bola fora quando precisar de peças para o seu carro. Marque um gol de placa comprando na Ibade Autopeças e pague o menor preço nas melhores marcas. Parcele suas compras em 10 vezes sem juros ou tenha um super desconto. Consulte condições. Ibade, uma empresa com 25 anos de mercado. Vá direto à Ibade Autopeças mais perto de você. Em Teresópolis, Rua Nilza Chiapeta Fadigas, 200. Com entregas em Guapimirim e interior do município. Filiais em Duque de Caxias, Nova Iguaçu, Ilha do Governador. Ibade Autopeças, WhatsApp 979790019. Galera, sabadão é nóis, tamo junto, todo sábado, a partir das 9 da manhã, de 9 às 2 da tarde, Alto Astral aqui na Tere FM, se liga, Tere FM 93,7 no radinho ou vai na internet terefm.com. Tem também no aplicativo, só procurar na loja aí, Rádio Tere FM. Tamo junto, todo sábado, de 9 às 2 da tarde, é prêmio pra caraca, alegria, energia positiva, Alto Astral. Para você que busca se hospedar com muito conforto e funcionalidade, a sua melhor escolha em Teresópolis é o Atos Hotel. Com quartos modernos, Wi-Fi liberado e um delicioso café da manhã, o Atos Hotel também conta com uma excelente localização.
próximo aos melhores pontos turísticos da cidade, além de ser pet friendly. Faça a sua reserva 21 2642 3620. Atos Hotel, a sua melhor experiência em hospedagem. Fala galera, beleza? Duda Ramalho na área, ó, TFM 93,7, passando aqui para te lembrar que de segunda a sexta eu tô no ar com o Bom Dia Terê, com muita música, informação, alegria, a participação da Camila falando da vida dos famosos e muito mais, de segunda a sexta, de 6 às 10, em 93,7 ou no nosso aplicativo também. Vem curtir comigo o Bom Dia Terê aqui, ó, na sua Terê FM. Valeu, galera! Muito bem, minha gente, é muito bom estar com você aqui e hoje, claro, recebendo e quero parabenizar de cara a professora Amanda, vereadora aqui em Teresópolis. Bom dia, professora. Bom dia, Bruninho. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui. A gente sempre respeita muito esses espaços de comunicação, principalmente quando a gente consegue transmitir para a nossa cidade o que a gente tem feito, né? Prestado esse serviço de esclarecimento, de transparência, até porque a gente abre uma oportunidade de ouvir também a população. Acho que a crítica, como a gente estava conversando aqui antes um pouco, ela é sempre construtiva, ela sempre agrega alguma coisa, então é excelente estar aqui com você nesse canal aí que muitas pessoas estão assistindo e estão gostando do que estão vendo. É verdade. Aliás, eu quero transmitir aqui o carinho da nossa diretora, Cristiane Lucide. Ela me mandou mensagem aqui, queria estar aqui para te dar um abraço, e eu transmito o abraço e o carinho que ela tem pela senhora. Super recebido. Gente, olha só, é muito bom a gente ter um vereador que se dispõe a falar sobre tudo, né, num programa e num canal onde nós temos muita transparência e queremos abordar os fatos, dando voz à população. A gente quer trazer a vida da cidade para dentro da sua TV, do seu telefone celular, mostrando a realidade, sem ficar maquiando nada, sem ficar azeitando nada. E a professora Amanda foi a primeira que se dispôs a estar aqui. Isso mostra a sua capacidade de olhar nos olhos de quem realmente faz perguntas, né, com a seriedade, com o compromisso, com a transparência que a população exige. E são marcas da Terê FM nos seus mais de 21 anos de liderança absoluta no rádio e que agora se retrata também na Terê FM TV. Professora, vamos para o que interessa. A senhora foi quantas vezes candidata até chegar aqui hoje vereadora? 6 vezes. 6 vezes candidata. Minha história é uma história interessante, porque não é só uma questão de você se colocar no cenário político por um ou outro objetivo. Eu acho que ao longo da minha vida, eu fui tocada por um chamado. Aquela coisa assim, você vai chegar, só não desista, continue. Então a gente veio candidato 2004, 2008, 12, 16, 20, 24. Então assim, são 6 eleições e a primeira eleição que a gente consegue sucesso nisso, porque a gente se preparou também ao longo do tempo, né? Em 2004, quando eu fui candidata, eu era uma professora normalista, né, no município, atuava na zona rural, 24 anos, pouca bagagem tinha. Hoje eu sou uma professora ainda do ensino primário, com muita honra, né, há 25 anos no serviço público, faço 26 esse ano, mas hoje eu tenho 3 graduações, 3 especializações, estou em curso com mestrado e pretendo fazer um outro muito em breve. Então a gente foi se qualificando. Fora os aperfeiçoamentos que nós fomos fazendo ao longo dessa trajetória, eu sou aluna do Renova BR, que é uma escola de política nacional, desde o ano de 2019. Então, desde 2019, eu tenho me dedicado exclusivamente ao desenvolvimento de políticas públicas dentro da estrutura de legislação, administração, orçamento. Então, a gente tem se preparado muito para estar fazendo o que a gente vem fazendo hoje. Eu sempre, quando me dirijo à professora, eu falo professora vereadora e não vereadora professora Amanda, porque o título mais importante que ela tem é de professora. Minha mãe é professora, minhas tias professoras, aposentadas já, e eu prezo muito por essa posição, por esse status. Ser professor é lidar com vidas, formar personalidade, educar, trazer para a cidade, tudo para a cidade, para o país, tudo aquilo que o país pode ser. Então, parabéns pelo fato de ser professora e, claro, vereadora para representar com qualidade a população de Teresópolis, porque é isso que se espera do vereador. Eu acho que quando alguém se candidata, ele tinha que pensar, olha, meu compromisso ele é partidário? Sim, existem vínculos partidários, mas, acima de tudo, o meu compromisso é com as pautas que eu defendi e que me levaram, depois de 6 tentativas, a estar lá. Pessoas que foram
acompanhando e estão acompanhando Sim. a senhora e que esperam da senhora o caráter de compromisso com aquele que foi até a urna, digitou lá o seu número e falou, eu vou acreditar nela para ver se ela faz diferente dos que estão lá. E né? assim, o importante, Bruno, num país que a educação ainda não tem o seu valor adequado, ter um professor nesse cenário de liderança, né, de decisão, ainda mais uma professora mulher, que a gente tem também essa dubiedade, né, tanto da categoria do professor, né, não ter essa visibilidade dentro dos cenários de decisão, quanto também a mulher. A mulher no espaço de poder de decisão também tem esse enfrentamento aí ao longo da história, né? Nós tivemos direito a votar muito depois dos homens, nós tivemos direitos políticos muito depois dos homens, então assim, nós chegamos nos espaços de decisão muito depois dos homens, né? Na Constituição de 88, por exemplo, Benedita que participou, né, da Constituinte, não havia banheiro feminino na época, dentro do Senado. Então, assim, a gente tem que fazer essa leitura também na linha do tempo e perceber o quão importante a gente está hoje nesse espaço e usar ele da melhor forma possível no sentido de reafirmar a importância do professor no cenário, não só local, mas como nacional, mas a partir do município, que é onde a política pública acontece, e reafirmar que a mulher pode sim estar nesse espaço de decisão e, às vezes, pode ter até mais importância em determinadas políticas por ter a capacidade que a gente claramente tem de fazer várias funções ao mesmo tempo e conseguir dar conta delas. A gente às vezes vê que o homem tem alguma limitação nessa questão e as mulheres têm conseguido fazer isso nesses espaços, tanto de decisão, porque assim, eu gerencio casa, filho, marido, trabalho na educação, porque eu não me licenciei, eu continuo trabalhando na educação, o mandato, meus estudos, tudo isso a gente consegue fazer acontecer de alguma forma. E eu vejo, às vezes, o meu marido com essa limitação. Ou ele estuda, ou ele cuida do filho, ou ele trabalha, ele não consegue fazer essa dinâmica. Não tem essa habilidade, né, de lidar com tudo ao mesmo tempo, e eu acho verdade. que a gente traz uma economia de tempo, né, uma disponibilidade. A mulher é mais sensível a determinados temas, por exemplo, um tema que me afeta muito, e que claramente eu vou usar o teu espaço para falar sobre isso, porque eu falo em todos os lugares, a proteção das nossas crianças. A gente tem dados horrorosos na nossa cidade sobre isso, né? A gente tem mais de 300 casos no ano de 2025 de crianças e adolescentes estuprados. A gente precisa falar disso o tempo inteiro. Para aqueles que cometem esse crime que ainda não foram punidos pela lei, para que eles pelo menos se sintam constrangidos. Ouçam isso e falam, pô, alguém está me monitorando, alguém pode chegar até a mim. Então nós vamos falar isso em todos os espaços de poder e de comunicação, porque a gente precisa combater esse tipo de situação na nossa cidade. Então, eu acho que a mulher tem mais atento a isso, né? Tem mais atenção a essas temáticas. Então, eu acho que carregar esse título de professora, para mim, é uma honra, porque eu represento uma comunidade nesta cidade que faz essa cidade acontecer, que garante sonhos serem realizados. Porque estão lá na ponta, estão às vezes tirando recurso do próprio bolso para poder dar dignidade dentro da sala de aula. Isso eu vivi a minha vida ao longo dos 25 anos na educação e a gente faz porque a gente acredita que a gente de fato pode mudar a sociedade. Verdade. Professora, eu cresci vendo as mulheres sempre serem muito superiores aos homens e isso não é discurso, tá? Na escola, por exemplo, quando a gente está lá eu fiz 5ª série, 6ª série, hoje mudou tudo, eu nem me lembro, nem sei como é que é hoje a estrutura da educação. Mas as meninas sempre foram as melhores notas, sempre se destacaram, são mais inteligentes e ponto, isso é um fato. Na política, por exemplo, a gente olha as cidades hoje, Carmo, Guapimirim, com Jamile Cozzolino lá, vice-prefeita em Magé, como essas mulheres se destacam, né? A Marina em Guapi, a Mariana no Carmo, quando elas vão para a política também, elas fazem a diferença e se destacam, né? Porque conseguem administrar, quando tem esse potencial, com mais qualidade, com mais firmeza. Então, nesse ambiente que é nacionalmente misógino, machista, como é que é ser... São hoje 2 vereadoras, sim, que estão exercendo mandato na Câmara, a senhora e a Márcia Valentim. É difícil esse ambiente masculino, né? E você sente a sua voz ser... Porque a gente ouve de vez em quando o burburinho aqui, o outro dizendo, olha, a professora Amanda, às vezes, quando ela começa a falar, o outro vereador corta. A senhora se sente confortável no plenário da Câmara para exercer o seu mandato sendo mulher? Porque é um desafio, né? Claro que essa pergunta é uma pergunta que a gente sabe que não é tão fácil assim de ser respondida, mas a gente sabe que é um desafio para a mulher, né? Bruninho, na política em geral. Sim, assim, a gente vê muita notícia sobre isso, né? Eu vou falar que assim, eu transito muito bem dentro da casa. Eu acho que eu não consigo identificar
me identificar ali dentro com essa diferença. Eu acho que meu mandato é igual ao de todos eles, tem o mesmo tamanho, tem a mesma função, tem o mesmo propósito, né, dentro do que está regrado dentro da legislação. Então, assim, ali eu estou conversando com colegas, eu estou debatendo ideia com colegas, e a gente cobra que a postura desses colegas seja de reflexão, da mesma forma que eu também tenho que refletir quando eles trazem determinadas funções. Então, assim, eu não me identifico ali num cenário de cerceamento, de desconforto. Às vezes é muito naturalizados alguns comportamentos, e eles acontecem. Eu não vou ser leviana de chegar para você e falar assim, nunca passei... Predominantemente masculino fica difícil. Né? Nunca passei por uma situação ao qual eu identificasse um comportamento que fosse afrontoso por eu ser mulher. Já passei. Não vou dizer que não. Mas ele não me afeta. Eu entendo. Você que... não se fragiliza. Não, também não fica ali, eu sou coitadinha. Não me melindro com isso, não. Eu acho que é a normalização do comportamento que aconteceu ao longo de anos. E o novo sempre causa um desconforto. Né? O que chega novo, o que chega para contestar, o que chega para provocar reflexão, causa um certo desconforto. E às vezes a ferramenta de defesa é você confrontar aquilo ali. Você pode confrontar através de um discurso que você vai construir ou atacando pessoalmente. Eu acho isso muito natural. Eu trabalho, às vezes, em fóruns também, em audiências, e a gente já passa por isso também em outros espaços. Eu acho que não é uma exclusividade da Câmara Legislativa, é um comportamento social que, infelizmente, ele é reiterado em diversos espaços. Então, assim, eu acho que a gente precisa claramente falar sobre isso sempre, né? A gente precisa evoluir enquanto sociedade, essa questão do respeito ao ser humano. Não é a mulher e ao homem, de forma dicotômica, é ao ser humano, é um ser humano. A criança precisa desse mesmo respeito, né, dentro das suas preservações de desenvolvimento. Então, isso acontece. Não vou ser leviana, nem falar que a gente vive num mundo da maravilha, que isso não vai acontecer. Acontece. Mas eu, às vezes, nem vejo de forma intencional, é de forma mesmo normalizada. Aqui eu sempre falei, aqui eu sempre tive esse tipo de postura. Na minha vida, dentro de casa, eu trato a minha família assim. Então, é uma coisa que é natural, o comportamento, talvez, daquele indivíduo. Então, ele vai reproduzir em qualquer espaço. E a gente está ali para mostrar que, olha só, vamos cortar a síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, vou viver assim, vou morrer assim. A gente tem que se adequar a determinadas situações. Então, eu transito muito bem ali, converso com os meus pares de forma muito educada. Acho que a gente tem que buscar a mesma finalidade ali dentro, né? Que é o desenvolvimento da cidade. Cada um, claro, com seu entendimento de desenvolvimento. Eu tenho algum tipo de ideia que confronta, né, com outro colega. Algumas convergem. Então, a gente vai tentando costurar dentro desses alinhamentos ou um repensar ou um auxílio para que as coisas possam caminhar, independente do gênero. Muito bom. 10 horas e 31 minutos. Eu vou para o intervalo. Quando voltar, vou falar de um dos momentos mais difíceis que a saúde do município está vivendo. Esse momento com redução de leitos, a saúde vive uma crise e eu quero saber, né, o que a professora Amanda, o gabinete dela tem feito e como ela tem enxergado tudo isso. Já já a gente está de volta. Volta às obras na Carrapeta. Revestimentos com os melhores preços para sua reforma. Embramaco White Absolute brilhante retificado por apenas R$ 23,90. Embramaco Facom HD rústico por R$ 19,90. Visite nosso showroom na Carrapeta Matriz. E tem mais, piso Duraflor a partir de R$ 52,90. Tinta Quentone galão branco por apenas R$ 48,90. E já vai se preparando, porque em fevereiro tem folia de oferta. Carrapeta, construindo com você. Nada de bola fora quando precisar de peças para o seu carro. Marque um gol de placa comprando na IBAD Autopeças e pague o menor preço nas melhores marcas. Parcele suas compras em 10 vezes sem juros ou tenha um super desconto. Consulte condições. IBAD, uma empresa com 25 anos de mercado. Vá direto à IBAD Autopeças mais perto de você. Em Teresópolis, Rua Nilza Chiapeta Fadigas, 200. Com entregas em Guapimirim e interior do município. Filiais em Duque de Caxias, Nova Iguaçu, Ilha do Governador. IBAD Autopeças. WhatsApp 979790019. Alô, amigos, tudo tranquilo? Aqui é Sérgio Lavras, estamos juntos aqui na TV FM 93.7 ou pelo aplicativo. Estou passando por aqui só para convidar vocês
para vir junto conosco todos os domingos de 9 às 11 da manhã aqui na Terê-FM, né? Você vai curtir as canções do Rei Roberto Carlos que você mais gosta, aquelas canções que tocam no seu coração. Todo mundo tem pelo menos uma canção do Rei marcando a sua vida, né? Isso aí, vem conosco. Para você que busca se hospedar com muito conforto e funcionalidade, a sua melhor escolha em Teresópolis é o Atos Hotel. Com quartos modernos, Wi-Fi liberado e um delicioso café da manhã, o Atos Hotel também conta com uma excelente localização, próximo aos melhores pontos turísticos da cidade, além de ser pet friendly. Faça a sua reserva 21 2642 3620. Atos Hotel, a sua melhor experiência em hospedagem. E a gente passando aqui para te convidar para curtir o nosso Conectado, de segunda a sexta-feira na Terê, sempre de 6 às 8 da noite, com muita música legal e informação de primeira para você. Agora é importante você interagir com a gente pelo nosso WhatsApp 972370937 para pedir seu som, para mandar o seu recado e participar das promoções. E você ouve o Conectado pelo rádio em 93,7, pelo nosso aplicativo, novo aplicativo Terê FM e também pelo site terefm.com. Quer ficar bem informado? Vem curtir o Conectado. Muito bem, 10 horas e 35 minutos, eu tenho aqui comigo a professora vereadora Amanda. Nós vamos falar sobre a crise na saúde de Teresópolis. Professora, a senhora tem acompanhado, né? A gente recebe todos os dias, eu que sou ligado à imprensa, recebo todos os dias, reclamação das mais básicas, de uma pessoa, de um paciente que não consegue fazer um eletro. Eu não consigo fazer um eletro, eu não consigo ter acesso a lanceta, nem a fita de medir glicose, coisas absurdas que já acontecem há muito tempo em Teresópolis, mas que está se agravando, sobretudo, com a redução na pactuação do município com os hospitais, na redução de leitos, procedimentos, etc. A senhora tem acompanhado isso? Como a senhora enxerga tudo isso? Então, a gente, no início do mandato, a gente definiu que a gente acompanharia a saúde básica, aquilo que acontece no posto de saúde, no assistente que vai lá na casa da pessoa, assistente... o ACS, que a gente chama muito na sigla, aquela pessoa que visita, né, e acompanha aquela família dentro da região. Então, eu lembro que no início, logo dessa legislatura, a gente fez uma aprovação na casa para ampliar, inclusive, esse serviço. Havia uma pactuação federal, o município entraria somente com 5% do valor que oneraria aquela contratação de pessoas, e a Câmara prontamente autorizou, entendendo esse equilíbrio financeiro que era muito favorável à cidade. A gente não conseguiu implementar isso ainda, não. Aí eu já não sei por quê, porque isso corresponde à administração. E tentamos transitar o mandato inteiro sobre a questão da saúde básica, acompanhamento da estrutura de postos de saúde e atendimento à população. Porém, com a virada do ano, houve essa questão que foi muito pontual dentro da média e alta complexidade. A gente participou recentemente de uma audiência pública com o secretário de saúde, onde ele traz para a gente alguns números de saúde básica no sentido de prevenção, para que se evite a média e alta complexidade, que eu acho que é a política melhor que tem para qualquer cidade do país. Mas a gente passa por uma comunicação, como você bem disse, que não alinha esses dados. Porque ao mesmo tempo que ele nos mostra dados, né, de ampliação de atendimento, de hospitalização, premiações, por exemplo, o município foi premiado por erradicar a transmissão de HIV entre mães e nascituros e crianças que nasceram. Na hora do parto, eles conseguem fazer uma intervenção clínica, médica, e aí a criança não
não nasce com a transmissão do vírus HIV. Então, isso é um dado muito importante para a cidade. Mas, ao mesmo tempo, a gente recebe todo dia notícias de pessoas que morrem na UPA por falta de transferência, de judicialização para transferência de pessoas que estão na UPA. Teve o caso do Russinho, que é uma pessoa muito conhecida na cidade. Inclusive, é irmão da mãe de um ex-aluno de uma escola que eu trabalhei. Então, eu, particularmente, pude acompanhar um pouco essa questão da parte pessoal. E a gente fica muito comovido com isso, porque uma questão que eu levantei até para o secretário foi o seguinte: não são só 40 leitos, são muitas pessoas que deixam de ter acesso a essa parte da saúde de forma imediata. A saúde é uma coisa que, se você não cuida, você morre. Então a gente está falando de vidas. Nós não estamos falando de um serviço, por exemplo, de educação, que, por mais que eu não concorde com a precarização, ele, se for matar, ele mata um futuro que pode ser corrigido em determinado período da trajetória escolar. A saúde não. Ela não tem ponto de erro. Você foi negligente em determinada situação, você acarreta um falecimento. Então, a gente estava acompanhando isso. Ele inclusive, trouxe para a gente uma seguinte situação. Quer ajudar o município? Tenta conversar com o hospital para ver se eles reduzem o valor, porque a gente consegue pactuar mais. A gente não tem fôlego financeiro. Então, a gente entrou numa dicotomia, porque o que foi informado lá atrás é que eram leitos ociosos. De repente, nessa altura do campeonato, foi informado que não havia recurso financeiro. Então, é falta de financiamento ou é leito ocioso? A gente está pagando por algo que a gente não usa. Então, a gente entrou nessa dicotomia e a gente continua, né, acompanhando essas questões. Na prestação de contas que ele fez do último quadrimestre dos investimentos da saúde, a gente levantou uma situação que a gente quer que dissocie os recursos fundo a fundo do que o governo repassa para as emendas parlamentares. A gente tem acompanhado no site do Tesouro Nacional, o Fundo Municipal de Saúde é um dos fundos que tem recebido o maior número de emendas parlamentares. Então, a gente quer entender, essas emendas chegaram, elas foram aplicadas, de que forma que elas foram aplicadas, quais foram os resultados disso, porque a gente precisa entender qual é a nossa meta. Eu cobrei do secretário, há um período atrás, que ele atuasse na saúde básica, porque eu acho que é importante prevenir. Já o ditado é antigo, melhor prevenir do que remediar. Então, se a gente puder atuar nessa área de prevenção, é excelente. Aparentemente, ele tem tratado desta forma. Ele tem direcionado alguns programas para essa área de prevenção. Porém, a gente não pode abandonar a outra. Eu vou realmente focar aqui, vou investir aqui, essa aqui deixa de lado. Não tem como. A gente tem uma precarização de atendimento, sim, ela é real. A gente sabe que precisa transferir para diversos outros municípios. A questão da transferência acarreta duas questões que, na minha concepção, são bem complicadas. É a família poder acompanhar o tratamento, nem sempre a família pode acompanhar, e a assistência, às vezes, não consegue atender a demanda dessa família em acompanhar. Aí a secretaria faz um paliativo, que é, em determinados dias, a gente tem um transporte que leva você para ver os outros dias. E a humanização do tratamento de saúde, que é uma máxima também de política federal. Você precisa humanizar para que a pessoa tenha uma melhor recuperação. E quando você tem o falecimento em outro município, quando você tem que fazer esse traslado do corpo de volta para a cidade, é outro imbróglio. Aí você utiliza recursos da assistência. Isso de fato é econômico, essa roda? Então a gente precisa pontuar todas essas dinâmicas e fazer a conta no papel. Porque eu estou falando de saúde, mas eu estou falando de assistência, eu estou falando de deslocamento, estou falando de transporte, estou falando de custo, de mobilidade, de segurança, porque o trânsito também passa pela questão da segurança pessoal dessas pessoas que transitam para lá. Infelizmente, a gente passou por uma experiência dessa recente, onde as pessoas estavam fazendo esse deslocamento para visitar seus familiares e perderam suas vidas no retorno para casa. Isso é uma culpa? Não é culpa, nós não estamos falando de culpa. Nós estamos falando de coisas que acontecem e que talvez, se nós tivéssemos um calibre diferente para esse tipo de política, nós minimizássemos esses efeitos. Professora, um prestador de serviço pensa em grana, não tem jeito, saúde custa caro, não é barato, né? Se você, por exemplo, se você for pagar uma consulta, um atendimento, ou se você precisar ser internado metendo a mão no bolso, vai custar muito caro, saúde custa caro. Então, o prestador de serviço, ele pensa em receber. O município pensa em licitação, mas o povo pensa em quê? Atendimento. Ele só quer chegar no posto de saúde e conseguir o básico. E aí as reclamações, professora, e que chegam no seu gabinete com toda certeza, olha, eu não consegui medicamento, eu não consegui fazer um exame, eu não consegui fazer uma consulta. Isso chega. E isso é dever do município, porque dentro dessa tríade de responsabilidade, a atenção primária, como a senhora bem colocou aqui, ela tem que estar muito bem, porque esse é um dever específico do município. Posteriormente, a gente tem a responsabilidade do Estado e do governo federal na média e alta complexidade. Agora, não funciona nada, professor.
Não funciona o básico. E isso, nós não estamos falando aqui que o município não tenha, hoje, esteja tentando fazer alguma coisa. Nós estamos falando que não funciona. Sim. Ou seja, a população ela precisa ser atendida, ela precisa ser assistida, e não há assistência. Eu falo isso porque só a gente abrir essa pauta no rádio, que chegam as pessoas dizendo, olha, não consegui marcar o exame, inclusive agora, né, muita gente ficou sem tiveram as suas consultas canceladas na Unifeso, tiveram exames cancelados na Unifeso por conta de todo esse processo. Eles foram remanejados. A gente teve a cautela também de procurar a instituição, conversar, onde eles trouxeram dados, eles sinalizaram as remodelações que estariam fazendo, o fechamento de determinado setor do hospital, porque o que eles alegaram, e que na questão de empreendimento, né, é justa. Como é que eu vou manter um andar com a equipe se eu não tenho demanda? Então, eles precisaram, de fato, se desfazer de profissionais, né, dentro de determinado espaço ali. E, assim, eu acho lamentável. Eu acho que a gente precisa cobrar. Eu tive na reunião do Conselho de Saúde e lá manifestei a minha cobrança para que em março, quando tiver o novo POA, né, que é o termo de pactuação, que ele é trimestral, que isso seja repensado. Né, a gente vai, infelizmente, por aprovação, inclusive, do Conselho, após a assinatura de ambas as partes, né, tanto o HCT quanto a Secretaria de Saúde, foi votado, para falar de forma bem clara. A maioria dos votos tiveram votos contra dos conselheiros, a gente tem que ser justo também com quem estava lá e se posicionou. Alguns conselheiros votaram contra, outros se abstiveram de votar e a maioria votaram a favor daquele POA, que vence em 31 de março. Então, a gente espera que até lá a Secretaria faça esse monitoramento, verifique o que todo mundo vê, né, que foi uma medida precoce, porque eu acho que o município tem, de fato, que caminhar ou para a construção de hospital, ou para ampliação de pactuação dos hospitais que já existem, enfim. O que a gente não pode é retirar um serviço que é muito utilizado em detrimento de uma falta de retaguarda. Você não tem para onde ir, você não tem um plano B. Né, eles apresentaram as reduções em números e a beneficência tem 55 leitos, o HCT deixa de ter 100 e poucos para ter 107, uma redução de 43, de 150 para 107. 43 leitos, porque haviam leitos ociosos. E essa fala que se repete, ela está muito dentro da casinha da pediatria. E o que eu acho ótimo, que a gente tem a baixa demanda na pediatria, é sinal de que as pessoas têm consciência, têm vacinado suas crianças, têm tomado conta, têm acompanhado. Esse serviço tem funcionado. Porque a gente tem demanda na pediatria sazonal, que é a época da bronquiolite, que hoje a gente já tem, dentro do sistema de saúde, a vacina, para prevenir o agravamento. Não que você vai evitar em muitos casos, mas você prevenir o agravamento da bronquiolite, que é algo que mata a criança nesse país ainda. Então, a gente tem esse caminhar aí do desenvolvimento da saúde, mas essa caixinha da pediatria que, de fato, sinaliza que haveria alguma margem ociosa quando você bota no macro dado, ela não pode ser referência, porque todas as outras a gente precisa de atendimento. A gente tem, por exemplo, no planejamento do Hospital das Clínicas, haviam mais de 1.000 cirurgias já autorizadas para fazer, aguardando leitos, cirurgias eletivas. Com a redução, isso foi estendido, que poderia se finalizar dessas mais de 1.000 consultas em abril desse ano, vai finalizar só em setembro. Se a gente tiver um baixo fluxo de trauma, porque o hospital é porta aberta para o trauma de acordo com a pactuação estadual. Então, você tem diversos elementos que vão incidir nessas datas dessas pessoas. Então, uma coisa que você poderia resolver numa cirurgia logo no início do ano de 2026, para minimizar o agravamento de saúde, você pode deixar uma pessoa aleijada pelo lapso temporal. A pessoa tem uma piora na saúde, para na UPA, fica 10, 15, Sim. 20 dias e nem todo Às mundo vezes sai falece, de lá. Às vezes você fica com dano permanente e aí você vai depender da assistência. Então você vai agregando outros valores a outras pastas por falta de um melhor funcionamento do sistema de saúde nessa seara da média e alta complexidade. Muito bem, olha, eu vou para um breve intervalo, já volto, a gente vai falar sobre planejamento urbano e essa loucura da construção de prédios de até 20 andares.
Altas Obras na Carrapeta. Revestimentos com os melhores preços para sua reforma. Embramaco White Absolute brilhante retificado por apenas R$ 23,90. Embramaco Facom HD rústico por R$ 19,90. Visite nosso showroom na Carrapeta Matriz. E tem mais, piso Duraflor a partir de R$ 52,90. Tinta Quentone galão branco por apenas R$ 48,90. E já vai se preparando, porque em fevereiro tem folia de oferta. Carrapeta, construindo com você. Nada de bola fora quando precisar de peças para o seu carro. Marque um gol de placa comprando na Ibade Autopeças e pague o menor preço nas melhores marcas. Parcele suas compras em 10 vezes sem juros ou tenha um super desconto. Consulte condições. Ibade, uma empresa com 25 anos de mercado. Vá direto à Ibade Autopeças mais perto de você. Em Teresópolis, Rua Nilza Chiapeta Fadigas, 200. Com entregas em Guapimirim e interior do município. Filiais em Duque de Caxias, Nova Iguaçu, Ilha do Governador. Ibade Autopeças. WhatsApp 979790019. E quer viajar na saudade? Quer viajar no passado? Pois é, aqui a máquina do tempo é Terê FM. Bons tempos, todos os domingos. É hora da naftalina, né? É hora do passado, é hora da recordação. De 9 à meia-noite, todos os domingos, aqui na Terê FM. Bons tempos! Se liga, terefm.com você ouve, ou em 93,7 no radinho, e tem também no aplicativo da Terê. Procura na loja aí, Rádio Terê FM. Tamo junto, bons tempos, todos os domingos. Recordar é viver. Para você que busca se hospedar com muito conforto e funcionalidade, a sua melhor escolha em Teresópolis é o Atos Hotel. Com quartos modernos, Wi-Fi liberado e um delicioso café da manhã, o Atos Hotel também conta com uma excelente localização, próximo aos melhores pontos turísticos da cidade, além de ser pet friendly. Faça a sua reserva 21 2642 3620. Atos Hotel, a sua melhor experiência em hospedagem. Oi, tudo bem? Tô por aqui para te convidar sempre de segunda a sexta a curtir o Na Vibe da Terê, aquela vibe boa na sua tarde, de 2 às 6 em 93,7 e também pelo nosso aplicativo Terê FM. Olha, aquela vibe boa, com muita promoção, com muita informação e muita música para você na Terê FM. Dez horas e 50 minutos, eu tenho aqui a professora, a vereadora Amanda. A gente está falando de diversos problemas da cidade, falamos um pouquinho da saúde. Vamos trazer ela aqui mais vezes para a gente conversar, porque o tempo corre, né, professora? Construção de prédio de até 20 andares em Teresópolis. Ontem teve manifestação, né? Tem parece que um abaixo-assinado de mais de 12, 17 mil assinaturas, se eu não me engano. Movimento que, na minha opinião, tá, gente? Tem muita coisa de política partidária, tem muita gente que nunca se preocupou com temas como desmatamento no passado e que hoje aparece aí como um grande defensor da natureza. Então eu sou muito crítico a essas figuras que tentam se promover em temas e pautas que em outros governos, como foi o caso do governo anterior, né, que massacrou essa cidade, essa que é a grande verdade, essas pessoas estavam lá e não se manifestaram. E agora tentam se promover. E assim, francamente, tem certos movimentos, professor, que nem dá atenção eu dou. Agora, quando eu vejo uma postura como a da senhora, que chega e fala, olha, nós precisamos revogar a lei por conta disso e daquilo, vamos repensar, vamos ver com outros olhos isso aqui, aí eu já começo a dar atenção, porque eu acho que isso é prático. A senhora teve um posicionamento, eu gostaria que a senhora falasse sobre isso, sobre o seu posicionamento com relação à lei, e o que vem daqui para frente, o que dá para se esperar sobre essa pauta que é o planejamento urbano aqui na cidade? Assim, Bruninho, o que acontece? A gente
participou de todas as sessões da casa. Claro que em alguns momentos a gente está ausente de sessões, como eu lhe falei até aqui antes um pouco. Eu tenho as minhas formações, eu tenho eventos políticos que a gente participa, que a gente é convidado. Por exemplo, agora em março eu vou estar palestrando sobre a função do professor e na vereança em relação às políticas de educação. Eu fui convidado a fazer uma palestra dessa em Brasília. Então, em alguns momentos, pode ser que a gente não esteja presente nas sessões, mas a gente tem, não havendo eventos externos, a gente está sempre nas sessões. E no dia 9 de dezembro, a fatídica sessão, né, que acabou desdobrando na promulgação da Lei 351, ela teve equívocos no seu trâmite. Então, internamente, administrativamente, né, dentro da equipe administrativa, houve um equívoco que causou uma ilegalidade na promulgação dessa lei. Equívoco esse que eram 2 projetos de lei com a mesma numeração. Então, a gente teve no dia 4 uma pauta lida para publicizar, porque é uma prerrogativa do nosso regimento publicizar as nossas ações, que tratava da seguinte situação: projeto de lei complementar 026, que altera a lei complementar 93 de 2007, que trata das macrozonas e limites municipais. No dia 9, houve uma leitura de pauta sem a leitura das emendas dos projetos que estavam colocados em pauta, e houve uma sobreposição de um projeto que alterava a lei de gabarito da cidade, que autorizava a construção de prédios de 20 andares com a mesma numeração da lei das macrozonas. Então, nós tivemos 2 leis com a mesma numeração. Tecnicamente, isso é inviável transitar de forma legal dentro da Casa Legislativa. O nosso requerimento foi neste sentido. A gente precisa anular a Lei 351 porque ela foi viciada na sua Constituição dentro da Casa Legislativa. É isso. E, naturalmente, a gente precisa revogar a votação desse projeto e fazer os efeitos ao rastro que ele produz na sociedade e tirar ele do arcabouço jurídico legal. Paralelo a isso, há um movimento social que a gente precisa ouvir, que ele é legítimo e que ele traz para a gente um perfil da cidade. E aí alguns colegas questionaram o seguinte: mas a cidade tem que desenvolver. Eu falei, claro que a cidade tem que desenvolver, mas a cidade tem que desenvolver dentro das suas medidas de sustentabilidade, de limitações. A gente não pode querer pegar Teresópolis hoje, que tem um ar bucólico, uma característica de cidade interiorana, e no estalar de dedos, sem que as pessoas que aqui habitam possam somar, dizer o seguinte: vamos transformar isso aqui em Barra da Tijuca, porque a gente tem que desenvolver a cidade. Até porque geograficamente nem tem como Teresópolis ser comparada, né? Isso, inclusive, foi uma comparação feita pelo prefeito, né? Da Barra da Tijuca com Teresópolis. Agora, professora, o que me parece foi mais uma manobra, e a gente sabe que isso acontece, do que um posicionamento que garantisse aí uma votação mais transparente. Até porque a gente sabe que algumas votações na Câmara acontecem ali, de fato, no apagar das luzes e no estalar dos dedos, e ninguém viu nada. Se você estiver acompanhando, tem um monte de jabuti lá. Por isso que eu digo, é dever do vereador que tem um compromisso com a população colocar o seu gabinete para fazer esses questionamentos na hora também. A senhora não acha? Ou seja, acompanhar o processo da mesa e dizer, ó, isso aqui está errado. Então, e aí a pergunta que eu te faço. No dia... Exatamente, sobre o dia. No dia, se você assistir a sessão, eu estou atrás da mesa diretora quando está transcorrendo a votação. Por quê? Porque eu questionei, no projeto das macrozonas, ele também tinha um equívoco dentro da redação do projeto. Tinha uma tendência a criar uma bitributação para as pessoas que têm terras no interior acima de 20 mil metros. Então, meu questionamento foi esse. Conversei com alguns vereadores que prontamente se colocaram à disposição de conversar com a secretaria e fazer um meio de campo. Fui informado pela administração da casa que esse projeto sairia de pauta. Quando ele é lido e é posto em votação, está lido no parecer, porque para mim o parecer seria contrário. E o parecer entrou como a favor da votação. Eu falei, mas tem uma inconstitucionalidade. Eu me direcionei à mesa para buscar a nova redação. Então, eu estava buscando informações sobre o projeto das macrozonas quando eu fui lá. E eu não tive acesso naquele momento. Eu tive que atravessar um requerimento na casa para buscar a cópia dos projetos que foram votados naquele dia. Alguns eu recebi já logo depois, outros só em janeiro. E quando a gente se deparou com a cópia do projeto que foi votado com a numeração 026 no dia 9, que era diferente do dia 4, rapidamente, logo no dia 7 de janeiro, a gente atravessou um pedido de anulação da votação. Então, assim, é dever nosso também a autotutela. A gente precisa rever os nossos atos administrativos. A questão de ter sido intencional ou não, eu não posso dizer, porque não depende de mim esse trâmite interno.
Né? A nós depende o seguinte, a gente recebe as informações, a gente lê, entende se o projeto é importante, se não é, se tem relevância, faz os apontamentos, às vezes algumas emendas, solicita algumas supressões, faz alguma coisa em relação para que esse projeto de fato seja mais eficiente para quem está na ponta, mas a gente, quando verificou isso e viu que era um vício insanável, não tinha como a gente sanear ele, porque já tinha passado por todos os ritos, não tinha como ajustar, não tinha como rever, não tinha como corrigir a numeração, já tinha tudo acontecido e a lei já estava publicada, a gente naturalmente precisa, juridicamente, atender o nosso regimento, que é o que nos comanda ali dentro. A gente tem que fazer o que está no regimento. O plenário é soberano nas decisões onde o regimento se silencia. Se o que está no texto legal está ali, é para ser cumprido e tem que ser feito daquela forma. Se há um equívoco, se há algo conflitante ao que a lei prevê, a gente precisa rever o ato e corrigi-lo. A correção, nesse caso, é a anulação do projeto de lei. Então, compreendendo esse processo, eu lhe faço uma pergunta. Seu posicionamento, a senhora é a favor da construção, a alteração desse gabarito e a construção de prédios de até 20 andares? O meu voto, não. Eu não concordo com esse tipo de posicionamento para a cidade, para gabarito da cidade. Eu acho que a cidade precisa desenvolver de outra forma. Entendo que o ramo da construção tem que também se reestabelecer na cidade, tem a sua parcela de importância na geração de emprego, na geração de desenvolvimento. Tudo isso eu entendo, mas eu acho que este específico modelo e formato que é proposto não é convergente com a característica da cidade. E às vezes a gente vai ouvir a questão, mas a gente precisa inovar, precisa modernizar. É com essa fala que a gente perdeu grandes centros históricos nesse país. Então a gente apaga uma memória. Então a gente tem que também pesar nessa questão do patrimônio histórico da cidade, né, das características históricas da cidade. O que a cidade tem de preservação de cidade, de identidade da cidade. Então a gente também precisa pontuar essa questão que eu não vejo sendo falada. Às vezes, quando você fala, tem os ecologistas, tem não sei o quê, eu não vejo as pessoas falando do patrimônio cultural da cidade. A gente tem perdido a história da cidade ao longo do tempo. A Casa da Memória, que é um patrimônio antiguíssimo, eu me lembro de criança transitando ali dentro daquela casa, está aos pedaços. Né? Assim, o secretário já mostrou pra gente a estrutura interna é horrorosa. Aquilo ali está para cair, dependendo do volume de chuva e o tempo que for passando, da falta de recuperação, a qualquer momento. Então a gente vai também tirando da cidade essa identidade que é muito importante. Você vê Petrópolis. Petrópolis tem diversas questões históricas que são atrativos turísticos. A gente perdeu isso ao longo do tempo. E eu entendo que é um conflito você querer fazer um desenvolvimento deixando de lado a característica histórica da cidade. Então, por isso o meu voto é não para esse modelo de desenvolvimento. A gente deve repensar em outros modelos de desenvolvimento que atendam tanto o mercado da construção civil quanto a migração de pessoas que estão vindo para a cidade pela questão da tranquilidade, ao mesmo tempo pensar na segurança pública e de que forma a gente estrutura a segurança pública para que essa migração também não traga bandidagem, porque a gente tem uma cidade aparentemente muito mais pacata do que o entorno de muitas capitais. Então a gente tem que pensar no desenvolvimento que é para garantir o bem-estar do coletivo. Verdade. Olha, sem apresentar, tá, gente, estudo de impacto de vizinhança ambiental, sem apresentar as audiências públicas, ignorando o Conselho das Cidades e a própria lei orgânica do município, que prevê que esse tipo de mudança necessita, professora, de audiência pública. Eu vou além. Independente do impacto que vá se tratar, eu acho que a audiência pública é o instrumento mais poderoso da construção política em qualquer desenvolvimento local. Seja na área da educação, seja na área da saúde, da área de mobilidade, de urbanismo. A gente precisa ouvir as pessoas. Eu carrego com muita felicidade, Bruninho. Eu fui premiada ano passado por boas práticas políticas pela União Nacional de Vereadores, porque eu promovi uma audiência pública que acarretou mudança na política pública para as crianças neuroatípicas. A gente tinha uma proposta do governo em fazer uma casa de neuroatípicos na entrada da cidade, num prédio que está lá desativado por questões da defesa civil. Através da audiência pública, a gente lotou a casa. Não tinha lugar para as pessoas sentarem, porque elas queriam participar. Nós abrimos o microfone, ouvimos mães que eram a favor, que eram contra, fizeram as suas colocações. Dali nós expedimos ofícios, comunicamos com diversas secretarias que as pessoas trouxeram essas demandas. Nós demos acesso pelo YouTube, nós demos acesso por formulário físico, nós demos acesso por forms, fizemos esse levantamento a todos que estavam ali e queriam participar. Despachamos todos os ofícios e a gente conseguiu que a Casa dos Neuroatípicos fosse criada num lugar que é mais central para os 3 distritos. Quem vem de Água Quente não vai precisar mais pegar 2 ônibus para chegar na ponta da cidade, ele vai descer ali no Vale do Paraíso.
Quem vem do segundo distrito, a mesma coisa. Então, são pequenos movimentos que às vezes não aparecem tanto, mas que fazem total diferença em quem está assistindo muita gente, naquele serviço público. Então, assim, audiência, eu sou uma defensora dos órgãos de controle, dos conselhos municipais, eu tento estar em todos, eu tento participar, eu tento promover eles, eu tento fortalecer, garantir que eles tenham autonomia. Sou filha do Conselho, né, de Educação, Conselho Municipal de Educação, me ensinou muito e assim, acho que foi uma breve escola para eu estar onde eu estou também. E a participação social. A gente, como agente político, está para a sociedade, não o contrário. Essa é a minha filosofia. É isso aí. Olha, as considerações finais ela vai fazer no programa de rádio. Ela vai sair daqui, a gente vai fazer mais 1 hora de programa. Ela está achando que vai parar por aqui, não vai não. E a gente vai se aprofundar em 93,7 agora, com Zeca Amorim na ponta da língua. Vamos se aprofundar um pouco mais sobre os temas da questão dos 20 andares e também da saúde. Vem com a gente. Assistam lá. Bora lá, vamos correr para lá.